a gente faz uma avaliação no começo da terapia e pergunta algumas coisas, o que a pessoa sente, o que a pessoa imagina que seja o problema dela, até onde imagina que seja a fonte do problema dela. E a gente também pergunta, não deixa de perguntar, né? Qual é o diagnóstico que você recebeu quando você foi fazer a sua consulta com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo? E, para minha surpresa, como sempre, né, eles têm um diagnóstico meio estranhos, né? Por exemplo, a pessoa tem depressão. Beleza, tem depressão, porque a depressão está associada a um sentimento que nasceu, esse sentimento foi construído, foi desenvolvido, foi adquirido, enfim, por qualquer outra questão emocional, foi desenvolvido na fase da infância. Se não fosse na fase da infância, ele não teria depressão, ele teria outro tipo de sentimentos, mas não exatamente depressão. Porque a depressão precisa ser uma coisa forte, precisa ser um medo, uma rejeição, precisa ser alguma coisa que fica dentro do cérebro da criança e a criança não tem como racionalizar. Se como adulto não disparar os sintomas na fase adulta, tipo namoro, trabalho e tal, mas dispara porque na primeira prova que ele foi fazer da faculdade, ele já se sentiu incompetente por não ter passado. Não precisava ter se sentido incompetente, como ele mesmo descreveu, não é? O diagnóstico dele, inclusive, tem várias outras descrições, como por exemplo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estressado e bipolar. Ora veja, bipolaridade. Se você entrar no Dr. Google e ver o que significa bipolaridade, para um profissional diagnosticar uma pessoa com bipolaridade, transtorno de humor, tudo bem. Se ele colocar bipolaridade, transtorno de humor, pode ser que justifica, mas só bipolaridade não dá, porque daí a pessoa bipolar, ele está uma hora do jeito, outra hora do outro, e isso é muito subjetivo. Precisa um pouco mais de profundidade para poder diagnosticar isso. E quando eles diagnosticam isso, eles fazem também isso para justificar que estão dando algum medicamento, porque os médicos psiquiatras, eles não suportam ou não se permitem atender um paciente que vai fazer uma queixa ou uma reclamação e não colocar e não dar uma receita do medicamento. Mesmo porque nem é culpa deles isso, é culpa do próprio paciente, que vai lá no desespero, na ansiedade de resolver algo, e se ele sair de lá sem uma receita, ele é capaz de julgar esse profissional, julgar incompetente, porque ele não deu uma receita. As pessoas fazem isso. Ah, mas eu fui num psiquiatra e ele não me deu nada. Fui no outro e me deu. Só que é o seguinte, para dar alguma coisa eles falam qual o problema que a pessoa tem. Às vezes não é assertivo, e nem muito menos o medicamento, porque medicamento... vou deixar uma frase para vocês, que vocês gostam de frases, gostam de ouvir a verdade, né? A verdade verdadeira. Medicamento e religião não cura problemas emocionais. É só a ciência do cérebro. É só o estado cerebral modificado na hora da terapia. É só o estado interno cerebral que pode curar. Modificar quer dizer curar, curar quer dizer modificar. É a mesma coisa, modificar já está modificando. E se você modifica e elimina o problema de uma vez, você está curando, não está? Se a igreja fala que cura até pessoas, né? Cura nódulos, cura não sei o que, não sei onde é que eles arrumam tantas coisas para curar. Então, se você pega uma depressão, encontra a causa do problema, e a causa do problema não é a sugestão do terapeuta, é a sugestão da verdadeira realidade do paciente, ou do cliente, como queira. Então, nesse caso desse menino, veja bem, a depressão
falta de vontade de fazer alguma coisa, desânimo, tristeza, angústia, ansiedade, tudo está relacionado às vezes vinculado com um sentimento forte, que é o medo. O medo de alguma coisa. Medo do quê? Vamos dar uma palhinha sobre medo. Então esse jovem, ele foi brincar com o pai e com a mãe e se escondeu debaixo de um carro desligado, de um carro parado. Ele tinha 6 anos de idade. E lá debaixo do carro, ele deu uma trancadinha assim, não conseguiu se sair, ficou com medo de morrer ali, de que alguém não pudesse sacudi-lo. Naquele cérebro de 6 anos de idade, ele impactou-se com uma emoção. Uma emoção negativa se formou naquele momento. Formou um medo. E esse medo ele foi depois pulverizando para outros tipos de medo. Aí ele teve medo de ir para a escola. Aí ele começou a ter medo de falar com os amigos. Aí ele teve medo entende? Aí ele começou a ter medo de não sei do que lá. Aí se tornou inseguro, tudo por conta do medo. Inseguro, aí teve várias coisas. E como o psiquiatra diagnosticou ele como bipolar, é porque as pessoas chegam lá e relatam: uma hora eu estou de um jeito, estou bem, outra hora não estou bem. Uma hora eu sinto bem, outra hora eu sinto bem. Porque a pessoa